Nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump na Suprema Corte pode ter consequências para o resto do segundo mandato do presidente. O tribunal decidiu limitar o poder de juízes de instâncias inferiores, bloquearem políticas do governo federal. Você confere os detalhes na reportagem da nossa correspondente em Nova York, Priscila Asbeck. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que juízes de instâncias inferiores não têm autoridade para decidir sobre questões nacionais, nem conceder liminares que se aplicam a todo o país. A medida foi uma vitória para Donald Trump, que acusa juízes de instâncias inferiores de criar obstáculos à sua agenda. A decisão foi tomada em um processo sobre um decreto assinado por Trump no primeiro dia de mandato. A ordem prevê que agências federais não reconheçam a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos se pelo menos um dos pais não for cidadão americano ou residente permanente legal, portador de green card. O decreto havia sido bloqueado por um juiz federal em fevereiro. Trump afirmou que a medida da Suprema Corte representa uma vitória gigante e é uma decisão incrível que o deixou muito feliz. O placar da votação na Suprema Corte americana foi de 6-3. Os 3 juízes que votaram contra consideram que o decreto pode violar a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que criou a cidadania por direito de nascimento, ao determinar em 1858 que escravos libertados após a Guerra Civil fossem reconhecidos como cidadãos. Mas ainda que a determinação do tribunal autorize a entrada em vigor do decreto de Trump, não resolve a questão da constitucionalidade. Como a cidadania por nascimento é prevista pela 14ª emenda, o debate jurídico deve continuar e a própria Corte terá que decidir sobre ele no futuro. A deliberação da Suprema Corte pode ter um efeito transformador no segundo mandato de Donald Trump, mesmo que o decreto sobre a cidadania por direito de nascimento nunca seja aplicado. A medida restringe o poder de tribunais de derrubar políticas do governo no futuro, o que deve permitir ao presidente americano implementar a sua agenda com mais facilidade. Assim, americanos que buscarem desafiar na justiça as políticas de Trump podem ter obstáculos adicionais no futuro para ter sucesso. Tanto presidentes democratas quanto republicanos criticam tribunais distritais federais com frequência, os acusando de fazer julgamentos ideológicos ao bloquear sozinhos ações executivas e até mesmo leis aprovadas pelo Congresso. Mas Trump diz que essas liminares afetaram muito mais ele do que seus antecessores. Tribunais inferiores já bloquearam seus esforços, por exemplo, para deportar imigrantes sob a lei de inimigos estrangeiros e para proibir transgêneros de integrar as Forças Armadas.